pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Marcelo. Hoje eu vou contar para vocês uma história que me foi enviada pelo Jonas, uma pessoa que morou por 2 anos em uma cidade mineira histórica. Cidade essa atormentada até hoje por uma entidade desde 1756. Vamos para a história? Eu sou Jonas. Fui morador de uma pequena cidade histórica de Minas Gerais e que, por respeito aos envolvidos, não vou revelar o nome. Porém, vocês devem imaginar qual é. Nessa pequena cidade histórica de Minas Gerais, a sombra de uma tragédia se estende por séculos. Em 1756, uma jovem marquesa adoeceu de tuberculose, vítima dessa doença implacável que a levou à morte em uma noite de sexta-feira. O corpo, frágil e pálido, foi sepultado no terreno do cemitério da igreja local, sob uma lápide de pedra maciça que ainda repousa no terreiro da igreja até os dias de hoje. As inscrições na lápide, agora desgastadas pelo tempo, mal revelam o nome da marquesa e a data do seu falecimento. O passado sombrio de sua vida nunca se apagou e foi esquecido pelo tempo, pois essa jovem não encontrou paz na morte. Nas noites de sexta-feira, seu espírito ressurgia, trajando uma roupa fúnebre e desgastada. Seus olhos vitrificados pareciam sondar as almas daqueles que tivessem a ousadia de encontrá-la pelas ruas e becos escuros, enquanto seus cabelos falhos deixavam à mostra o couro cabeludo podre e macabro. O túmulo da marquesa acabou se tornando uma atração turística, atraindo curiosos de longe que buscavam vislumbrar o espectro desfigurado. No entanto, muitos pagaram o preço por sua curiosidade. Alguns perderam a razão, enlouquecendo após o encontro com a marquesa, enquanto outros adoeceram gravemente ou descompensaram suas vidas em conflitos e vícios. E eu, que era um habitante local, sempre evitei andar perto da igreja e do cemitério nas noites, mas minha curiosidade crescia a cada semana. O velho Padre Silas, guardião dos segredos e tradições da cidade, sabia muito sobre as histórias da marquesa e não ousava compartilhar com ninguém. 3 dos velhos moradores, Sr. João, Walter e Adamastor, nasceram na região e testemunharam inúmeros casos de aparições da entidade. A atmosfera de terror que envolvia a cidade tornava-se cada vez mais intensa. E eu finalmente decidi enfrentar meu medo e desvendar esse mistério que atormentava a cidade há séculos. Juntamente com o padre e os velhos moradores, nos preparamos para uma noite de sexta-feira que mudaria nossas vidas para sempre. Chegada a noite escura e chuvosa, eu e meu grupo nos reunimos em frente ao cemitério da igreja.
A atmosfera estava carregada de tensão e medo, mas sabíamos que era hora de confrontar a entidade e acabar com aquela maldição. A sombra estava à espreita entre os túmulos. O grupo sentia o olhar gélido, observando cada passo que davam. O padre Silas segurava com uma mão firmemente um crucifixo sagrado e com a outra uma vasilha com água benta, enquanto eu e os outros estávamos com lanternas e sal grosso. Em determinado momento emergiu um espectro das sombras, uma figura pálida, desgastada, se materializou diante dos nossos olhos. Em determinado momento emergiu um espectro das sombras. Sua figura era pálida e desgastada, se materializando diante dos nossos olhos. Seus olhos vitrificados pareciam perfurar nossas almas. Seus cabelos falhos tremulavam com a brisa noturna e rosto desfigurado. Foi o padre quem quebrou o silêncio, começando a recitar orações antigas em latim e erguendo o crucifixo em direção à sombra. A batalha espiritual estava em pleno curso. Era um confronto sobrenatural que se arrastava por séculos. Com muito esforço, o padre Silas e nosso grupo conseguimos aparentemente enfraquecer a entidade, forçando-a a recuar e desaparecer na escuridão. As histórias sobre a Marquesa de 1756 continuaram a assombrar a cidade, mas eu esperava nunca mais de forma tão real e aterrorizante. Enquanto retornávamos à segurança da igreja, eu soube, por intermédio do padre, que a Marquesa fora desprezada pelo seu marido, que negligenciou sua doença. Talvez a pobre nunca encontre a paz verdadeira. Achamos que a pequena cidade histórica de Minas Gerais finalmente poderia ter encontrado uma trégua da escuridão que a assombrava por tanto tempo e que poderia, enfim, seguir seu caminho pela eternidade. A maldição que havia assombrado a cidade por tanto tempo parecia finalmente enfraquecer. Grande engano. Boa noite.